Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes da semana para os mercados. Hoje a gente vai, como sempre, falar da macroeconomia brasileira e mundial, passando por desemprego, índices de confiança, inflação, a guerra ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, uma decisão da OPEP+, além de notícias corporativas da Tesla, Ambipar e Petrobras. E vamos começar pelo IGPM aqui do Brasil, que desacelera, ainda assim marcando 1,74% em março. Em 12 meses, o acumulado é de 14,77%. Apesar da desaceleração, a subida de 1,74% veio acima da expectativa do mercado, que aguardava uma alta de 1,4%. Dos índices que compõem o IGPM, o IPA subiu 2,7% em março, o IPC 0,86% e o índice da construção 0,73%. Vamos falar também do IPP, o índice de preços ao produtor, que também tem uma desaceleração, com uma alta de 0,56% no mês de fevereiro. Nos últimos 12 meses, o acúmulo desse índice está em 20,05%, uma grande queda de 25,53%, que foi o acumulado dos 12 meses em janeiro. Quando a gente fala de Boletim Focus, as previsões para o IPCA aumentaram mais uma vez em 27 pontos base, agora em 6,86%, as expectativas para 2022. As expectativas para o PIB se mantiveram estáveis e para a Selic também em 13% acima do que o Banco Central vem nos dizendo. Quando o assunto é desemprego, a gente marcou 11,2% em fevereiro. O rendimento real do trabalhador parou de cair, porém foi o mais baixo para um trimestre encerrado em fevereiro e 8,8% menor do que o registrado há um ano. Olhando a taxa de desemprego por trimestre, a gente vê uma estabilização aqui nos 11,2%. Importante falarmos também das contas do governo e do seu déficit primário de 20,6 bilhões de reais em fevereiro, o menor rombo para o mês em 7 anos. Lembrando que no déficit primário a gente não considera os gastos com a dívida pública, que aumentaram bastante devido à alta da Selic e da inflação. Aqui a gente pode ver os déficits primários para o mês de fevereiro desde 2015. Agora vamos de índices de confiança, começando pela indústria, que tem a 8ª queda consecutiva. Foi uma queda de 1,7 pontos, chegando a 95. O índice da situação atual recuou 1,1 pontos, chegando a 97,4, enquanto o índice de expectativas caiu 2,1 pontos para 92,8. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria avançou 0,3 ponto percentual, chegando a 80,2%. Apesar disso, a nossa produção subiu 0,7% em fevereiro. Porém, na comparação com o mesmo período do ano anterior, tivemos uma contração de 4,3%. Importante a gente saber também que o governo está estudando a elevação do tributo sobre bancos. Em março de 2021, a alíquota da contribuição social do lucro líquido de instituições financeiras subiu de 20% para 25%, com uma validade até 31 de dezembro. Ainda em 2021, a equipe econômica avaliou manter esse patamar elevado para compensar a desoneração da folha salarial das empresas, porém a medida acabou não sendo adotada e a cobrança se manteve em 20%. Agora, o governo estuda mais uma vez a elevação da alíquota. Quando o assunto é serviços, a confiança sobe após 4 quedas. Em março, nós tivemos um índice marcando 92,2 pontos. Para o comércio, porém, tivemos mais uma queda de 87 para 88 pontos. Além da grande entrada de dólares na B3 investindo aqui no Brasil, a nossa balança comercial também teve um superávit recorde de 7,3 bilhões de dólares em março. Esse número é 19,3% maior do que o saldo positivo de 6,5 no mesmo mês do ano passado. Nossas exportações totalizaram 29 bilhões e as importações somaram 21,7 bilhões. Falo também do índice gerente de compras, o PMI da China. Teve uma queda tanto na indústria quanto nos serviços. O PMI da indústria caiu a 49,5 pontos, enquanto de serviços a 48,4, ambos indicando retração no setor. E tem mais, a China informa que vai manter o lockdown em áreas do leste de Xangai por mais tempo. O confinamento será mantido em complexos residenciais, onde foram detectados os casos de Covid-19. O plano era suspender o lockdown da metade leste de Xangai, porém essa suspensão será apenas parcial, enquanto a parte oeste da cidade, com aproximadamente 25 milhões de habitantes, deve entrar em um lockdown de 4 dias. Inclusive, os principais bancos da China estão sinalizando tempos difíceis vindo por aí. Pandemia, política global e turbulência doméstica no setor imobiliário estão entre os desafios a serem enfrentados. O Banco Industrial e Comercial da China e o Banco Agrícola da China alertaram em seus relatórios anuais que a mesma enfrenta encolhimento de demanda, interrupção da oferta e
e enfraquecimento das expectativas. Antes da gente falar da guerra, da OPEP e das empresas, eu quero falar da inflação nos Estados Unidos. A gente já tinha visto ela batendo 7% de acordo com o CPI, e agora a gente tem um outro índice de inflação, o PCE, que bate 6,4% em fevereiro, sendo o maior valor em 40 anos. Enquanto a inflação nos Estados Unidos segue muito alta, o Departamento do Trabalho informou que os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram em 14 mil, alcançando 202 mil em dado ajustado sazonalmente na semana encerrada em 26 de março. A projeção de economistas consultados pela Reuters era de 197 mil pedidos. Inclusive, o mercado de trabalho dos Estados Unidos segue mostrando força. A taxa de desemprego deles caiu para 3,6% em março, sendo o nível mais baixo desde o início da pandemia. Agora, a economia está com apenas 1,6 milhão de empregos a menos do que fevereiro de 2020. E já que estamos falando dos Estados Unidos, vamos ver as previsões, até então, do mercado para a próxima alta da taxa Selic deles, a Federal Funds Rate. Hoje ela está numa banda entre 0,25% e 0,5%, e o mercado precifica 70,5% de chance de um aumento de 50 pontos base, levando essa banda para 0,75% até 1%. Eles também precificam 29,5% de chance de um aumento de apenas 25 pontos base, trazendo essa banda para 0,5% até 0,75%. E a alta da taxa de juros vem trazendo alguns medos de uma recessão nos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha a diferença, o spread entre os títulos do Tesouro americano de 10 e 2 anos, que estão se aproximando cada vez mais da linha de 0 pontos. Se esse spread chegar abaixo de 0, quer dizer que os títulos de 2 anos estão pagando um juros maior que os de 10 anos. E como eu já expliquei no meu vídeo sobre a inversão da curva de juros, que eu super recomendo que você assista, ela muitas vezes é um sinal de uma recessão vindo por aí. Agora sim, vamos falar do que aconteceu na guerra da Ucrânia com a Rússia essa semana. Mais ou menos no meio da semana, a Ucrânia propôs adotar uma neutralidade, e a Rússia informou que ia reduzir radicalmente os ataques a Kiev. Porém, a Rússia não seguiu sua promessa e fez mais um ataque colossal. Segundo o prefeito da cidade, essa é mais uma confirmação de que a Rússia sempre mente. Inclusive, essa promessa veio numa reunião entre os representantes russos e ucranianos na Turquia, que até fez os mercados subirem, mas depois da Rússia descumprir suas promessas, parece que eles voltaram a cair. Apesar da guerra na Europa, o desemprego da zona do euro caiu em fevereiro para o menor nível histórico, recuando de 6,9% para 6,8%. Claro que a guerra escalou mais agora em março, então a gente ainda tem que ver como é que vai ficar o índice de desemprego para março. E a inflação na zona do euro bate um novo recorde em março, alcançando 7,5%. Obviamente, esse índice foi pressionado por petróleo, gás e energia elétrica. Antes da gente falar da Tesla, da Ambipar e da Petrobras, eu quero falar da OPEP+, que decide aumentar o ritmo da sua produção de petróleo para o mês de maio. Anteriormente, o grupo vinha ofertando 400 mil barris de petróleo por dia e vai acelerar o ritmo da produção para 432 mil barris por dia. Essa parece uma jogada muito boa para a OPEP, que com certeza vai se beneficiar dos preços mais altos, mas eu não sei se essa alta da produção vai ser suficiente para conter as altas do preço. De qualquer maneira, é uma informação importante para a gente ter em mente. Agora sim, vamos falar da Tesla. Ela fechou um acordo com a Vale para a compra de níquel. Segundo a Bloomberg, o acordo entre elas é de longo prazo, porém as empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. Além disso, a Hertz, que é uma empresa de aluguel de carros, adiciona o modelo Y da Tesla à sua frota de veículos elétricos. Como a Hertz é uma gigante, isso é muito bom para a Tesla. Fala agora de Ambipar, que faz um acordo com Minerva para a criação de uma joint venture com foco em projetos de carbono no setor agropecuário. De acordo com o comunicado, a parceria tem o objetivo de desenvolver projetos de carbono na cadeia do agronegócio da América do Sul, com exceção de Brasil e Peru. As empresas atuarão na avaliação e implementação de projetos de carbono nas propriedades conectadas à cadeia de fornecedores da Minerva, com foco na adoção de práticas aprimoradas de manejo para a intensificação sustentável da produção agropecuária. Falo também do fundo imobiliário NSLU 11, um fundo monoativo que tem apenas um hospital alugado para a Redditor. Eles cancelaram os dividendos de 7 de abril e vão fazer uma emissão pretendendo captar 26,29 milhões de reais. O valor dos dividendos de abril e da captação serão usados para pagar sua dívida com a Redditor. Em 2016, a mesma entrou com uma ação judicial questionando o valor do aluguel do imóvel, e o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou uma redução de 16,9% em relação ao valor vigente do aluguel. Porém, por ser uma decisão provisória, a Redditor seguiu pagando o valor integral, e no dia 9 de março, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento inicial e determinou a restituição dos 27 milhões pagos a mais pela Redditor. Inclusive, o NSLU é um fundo que já custou perto de R$250, hoje ele está sendo negociado pelos 150, e é uma história muito interessante para a gente saber os grandes riscos de um fundo imobiliário monoativo. E para finalizar as notícias, essa semana, o presidente do Brasil trocou o presidente da Petrobras, confirmando a indicação de Adriano Pires para comandar a estatal. O Adriano Pires, porém, não parece ter interesse em modificar a política de paridade de preços
da Petrobras. E vamos aos destaques da semana no S&P 500. A gente vê que teve mais pro verde, porém aqui os bancos caíram bastante, o setor financeiro em geral caiu, petróleo e gás também recuou e algumas de tecnologia, especialmente semicondutores, também caíram. O Ibovespa hoje subiu 1,31%, na semana foi uma alta de 2,09%, terceira alta consecutiva na perspectiva semanal do Ibovespa. O IFIX também teve uma semana muito boa, com uma alta de 1,84%, no dia ele fechou subindo 0,67%. O S&P 500 subiu 0,34% no dia, fechou a semana praticamente estável, com uma subida de 0,06%, porém se mantendo acima da média móvel de 20 semanas. O dólar despencou, uma queda de 1,77% na semana e de 1,71% no dia de hoje. O índice de Hong Kong subiu 2,97% nessa semana. O título do Tesouro Americano de 10 anos deu uma recuada de 3,75%, fechou pagando 3,38% ao ano. O ouro recuou 1,67% na semana. E o Bitcoin só vai fechar a semana no domingo, mas até então tá caindo 1,22%, hoje com uma recuperação subindo 1,71%. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, checar os outros vídeos que eu tô colocando aqui de sugestão pra você. E é isso, a gente se vê na próxima!